E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou estar gravando aqui o conceito, né, de treliça. Por que a gente faz aqueles cálculos para achar as forças normais, ou seja, forças de compressão, de tração, e por que é importante a gente saber isso? Só que o mais importante, pessoal, é a gente abaixar a cabeça e acertar um resultado, se está sendo tracionada ou comprimida, é entender o porquê que isso está acontecendo. Então, para entender o porquê que isso está acontecendo, a gente tem que entender como funciona uma treliça. Quais são as forças que atuam sobre ela? Então, peço que se vocês gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, dê um joinha e compartilhe com as pessoas que têm dificuldade nesse tipo de assunto. Então, uma treliça, pessoal, ela assume essa forma triangular, não é por acaso, certo? Por quê? As treliças, as formas geométricas triangulares, elas têm uma certa estabilidade, certo? Se eu colocar isso aqui, um quadrado ou um retângulo, se eu aplicar qualquer carga aqui, lateral, essa peça ela tende a ir para o lado. Então ela não tem muita estabilidade. Só que a partir do momento que eu faço um triângulo, que esse quadrado assume dois triângulos, ou seja, assume a forma geométrica de um triângulo, ela ganha uma estabilidade. E é por isso que as treliças ela tem grande eficiência. Por quê? Se tratar de uma estrutura leve, né? Só aí a gente já percebe que ela consegue vencer grandes vãos com pouco peso próprio, que isso é muito importante, certo? Para qualquer estrutura, se a gente conseguir otimizar ao máximo o peso da estrutura para vencer vãos melhores. Então, a treliça, pessoal, é uma estrutura esbelta. Esbelta por quê? Aqui nós temos os nós. O que seriam os nós? É o encontro entre essas barras aqui, ó. O encontro dessas barras a gente chama de nó. Isso aqui a gente chama de diagonais, certo? Banzo inferior, banzo superior. E acontece alguns comportamentos, pessoal, na treliça, comportamentos internos, decorrente dos carregamentos externos. Então, os carregamentos externos geram comportamentos internos da minha peça, certo? No caso da treliça, vai gerar uma força normal de tração e uma de compressão. Certo? Por que é importante a gente entender isso, pessoal? Para a gente poder dimensionar o nosso material, né? Porque cada material trabalha de uma certa maneira na compressão e de uma certa maneira na tração, mesmo sendo o mesmo material. Eles vão ter eficiências diferentes para cada tipo de trabalho. Então é importante a gente saber o seguinte: as treliças são rotuladas. O que seria uma rótula? Que elas não transmitem, não tem capacidade de absorver momento fletor. Ou seja, se eu aplicar uma carga aqui no centro dessa peça, ela simplesmente vai deformar e não vai passar momento fletor aqui. Por quê? Elas não têm capacidade de absorver momento fletor. Por isso que a gente coloca os nossos carregamentos nos nós. Por quê? É o ponto mais rígido da peça. E pela treliça ser uma peça esbelta, se eu colocar um carregamento aqui, eu vou causar uma deformação na peça e mexer com todo o comportamento global da estrutura. Então eu separei aqui um macarrão. Por que eu separei o macarrão? Porque ele é um material que, se eu aplicar um certo carregamento, eu vou conseguir ver a deformação e a gente vai entender por quê. Então, pessoal, as treliças elas trabalham assim. Algumas peças a gente já consegue notar se elas estão sendo tracionadas ou comprimidas. Por quê? Se eu estou recebendo um carregamento aqui, ó, de cima para baixo, eu tenho que ter uma reação de baixo para cima. Então o que acontece? Essa peça, essa parte de baixo, ela tende a esticar, tracionar, ou seja, alongando. E essa parte de cima, ela tende a se comprimir, certo? Porque se uma parte estica, a outra quer fechar. Isso é visível, a gente vê. Só que nessas barras do meio, a gente tem que fazer isso através de cálculos. Em alguns momentos a gente consegue até notar isso visualmente. Só que em um certo momento a gente não consegue. Então imagine o seguinte: eu tenho esse macarrão, certo? Se ele estiver sendo esticado, pessoal, como aqui está, é uma tração. Olha, eu estou esticando o macarrão, a gente nota que eu estou colocando uma força e ele resiste muito bem. Então, um macarrão, que eu não sei o diâmetro dele, estou aplicando uma força e ele está resistindo muito bem, uma força de tração. Só que se eu aplicar uma compressão aqui, ó, olha, não cheguei nem a aplicar a carga, ele já se deformou. Isso, ele quebrou. Isso que a gente chama na engenharia de flambagem. Então, o que acontece? Se eu for dimensionar uma estrutura que ela está sendo
comprimida, o que eu tenho que fazer? Aumentar o diâmetro desse material. Ou seja, em vez de eu colocar colocar 2, 3 macarrões, não sei, né? Só para a gente ter ideia, eu teria que aumentar o diâmetro desse macarrão. Se possível, se desse para eu diminuir o tamanho do macarrão, seria mais interessante, porque eu diminuiria também o comprimento de flambagem dessa peça e eu teria mais eficiência. Porque imagine você que eu tenho uma peça aqui comprimida com algumas toneladas, alguns quilonewtons. Então eu tenho aqui, ó, essa peça comprimida, ela tem uma seção maior, ó, ela flamba fácil. Se eu diminuir essa seção pela metade, olha, veja que eu aplico uma carga maior e ela se deforma de certa forma menos. Por quê? É o mesmo carregamento, certo? Estou aplicando um carregamento até maior e ele gera uma deformação menor por conta que eu diminuí o tamanho da peça. Então, a gente sabendo desses conceitos, como o material se comporta em compressão, como ele se comporta em tração, fica fácil a gente fazer uma concepção. Porque onde tem mais compressão, eu trabalho com diâmetro maior. Onde tem mais tração, eu posso trabalhar com diâmetro menor. Esse é o conceito, pessoal, quando a gente vai fazer lá. Quem está estudando engenharia, arquitetura, outros cursos envolvidos que tem resistência aos materiais, é comum o pessoal fazer pontes de macarrão. Então, às vezes o pessoal calcula ali e não entende o conceito. Então, se vocês entenderem o conceito, coloca-se mais macarrão onde vai ter compressão, coloca-se menos macarrão onde vai ter tração. Então, esse foi um conceito mais teórico aí, e eu vou estar gravando agora as normais, como a gente faz para achar as normais numa treliça, mas eu queria passar para vocês isso aí, o conceito que tem por trás disso aí, que não adianta a gente só baixar a cabeça, pessoal, e fazer cálculo, e a gente não saber interpretar os resultados e otimizar, né? A gente só consegue otimizar algum cálculo, alguma concepção, se a gente entender o que está acontecendo ali, né, na peça em si, no caso aqui a treliça. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se gostarem, se inscrevam no canal e até uma próxima.